Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, pela proteção e pelas beneficências e esta oportunidade que nos é dada de termos que vir e dizer alguma coisa para os seus filhos. Neste momento em que está-se a tentar se adequar à nova normalidade. Estamos ainda atentos para as novas ordens da reabertura dos cultos. Esperamos que talvez em breve ou até o final deste mês possamos termos algum sinal. Como já dissemos, que a maioria das condições que serão exigidas já dispomos por aqui. Vamos talvez precisar de máquinas para medição de temperatura, como dizem, que cada crente terá que passar através da medição de temperatura e tudo mais, para continuarmos a se precaver desta pandemia. E queria aproveitar esta ocasião para agradecer a família que me comprou o computador. Tenho a certeza de que isto aqui vai me facilitar e não terei que ter aquela questão de alguns papéis a cair e tudo mais por aqui. Como já havia tentado lhes informar, e que tentando expressando a minha da minha maneira, a minha humilde maneira, que talvez não teria assim palavras suficientes para expressar cabalmente o sentimento, assim como a gratidão por terem nos ajudado e me ajudado comprando este aparelho, que certamente vai ser muito útil para facilitar este trabalho. Talvez a única coisa que pode se dizer é só dizer que Deus lhes abençoe ricamente e lhes dê o desejo do seu coração. Esta manhã estamos abordando aqui a mensagem para a era de Laodiceia. Essas mensagens, quando eram dadas, como é do nosso conhecimento, eram dirigidas como que a uma cidade local, mas eram precisamente profecias que estavam sendo preditas a respeito das eras futuras. E agora, como estamos a lidar com a era de Laodiceia, que é a nossa era, esta mensagem podia-se dizer que constitui uma profecia daquilo que a nossa era seria. Só vou ler a partir do versículo 15 de Apocalipse 3 até 19. E eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo,
sem pois zeloso, e arrepende-te. O profeta diz: visto que lemos isto junto, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa desta era. Não disse quase nada boa desta era. Algumas eras havia aquelas expressões que se dizia: eu conheço, eu sei as tuas obras, porque já assim e tudo mais. Mas nesta era aqui, não há nada bom aqui que Deus menciona. Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre elas. É o que Deus pôde fazer aqui nesta era. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar como muitas pessoas fazem, porque certamente muita gente acaba se desviando por ler esta afirmação aqui de vomitar da boca. Eu estava ouvindo um profeta, um desses famosos falsos profetas, a tentar mostrar que um eleito pode ser riscado o seu nome quando ele se tornar um crente morno. E fez com que eu pudesse pensar a respeito disto que estamos quase aqui para abordar. Aqui é onde não queremos nos desviar como muitas pessoas fazem. Elas muito incessantemente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca. E isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir o seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja, não está falando a indivíduos. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nenhum lugar onde a Bíblia mostra que o crente está na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. É onde se encontra o crente. Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? O que está na boca do Senhor é a palavra. A palavra está em sua boca. E ele cita São Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai toda a palavra que sai da boca de Deus.
A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo seu lugar. A igreja é o corpo do Senhor e ela está aqui assumindo seu lugar na sua ausência. Talvez diríamos como a lua, que assume o lugar na ausência do sol, assim como as estrelas. É por isso a lua ou a noiva é referida como a lua, aquele que assume o lugar na ausência do marido, na ausência do sol. O que está na boca da igreja? E ele diz a palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela. Elas são mornas para com ela. E eu vou provar isso agora mesmo. É isso que o profeta está dizendo. Sim, a verdade é de que as pessoas se tornam mornas quando perdem aquele fervor de querer continuar a conhecer mais a respeito da palavra. Que realmente o crente não devia chegar a um ponto onde ele descansa e diz, eu já conheço a palavra o suficiente. Porque a palavra, como palavra, trata-se de alimento espiritual. Portanto, não há aquela questão de que está-se a tratar de 7 eras. Eu já li 7 eras. Está-se a tratar da mensagem X. Eu já li aquela mensagem. Porque não é simplesmente ler para conhecer. É comer para viver, digamos, ou para sobreviver. Eu tenho a certeza de que não há quem pode dizer que hoje o caril que temos em casa é frango e alguém diz, eu já comi frango, portanto não posso comer hoje. Porque você precisa de comer cada dia para você sobreviver. Sua palavra de Deus que a gente lemos, escutamos, estamos precisamente comendo para a nossa sobrevivência diária. Independentemente de quantas vezes você lê uma mensagem, eu acabei descobrindo que sempre que você lê uma determinada mensagem, independentemente de quantas vezes, sempre você vai descobrir ou vai deparar-se com alguma revelação. Não faltará você apanhar alguma coisa nova que Deus vai lhe dar. Portanto, a palavra não deve ser, digamos, tratada de uma maneira, digamos, acadêmica, de que, não, eu não posso voltar, digamos, para a classe X porque passei por lá. A palavra de Deus é alimento que precisamos de comer diariamente. Só na medida que as pessoas tomam, às vezes, esta atitude a respeito da palavra de Deus, que conhece isso, já não tem aquele zelo de continuar a cavar, tentar conhecer isso, tentar conhecer aquilo, e alguém diz, eu já li a minha Bíblia. É bom, mas você ainda pode continuar a ler a sua Bíblia, não sei até quantas vezes. 5 vezes... Pode ler a sua Bíblia repetidamente, diariamente, como se
como se diz, é o que deve acontecer. Diariamente você tem que ler a sua Bíblia, tem que ler as mensagens, porque é o nosso pão de cada dia. Só na medida em que as pessoas chegam a um ponto em que relaxam e pensam que talvez já comeram o suficiente, já leram o suficiente, já oraram o suficiente, já conhecem o suficiente, acabam relaxando e, consequentemente, atinge esta fase já de ser mornas. Mas vamos ainda continuar. É simplesmente talvez algo que achei que pode nos ajudar. Só você tem que continuar a procurar saber cada vez mais. Leva esta mensagem, lê. Leva aquela, lê. Leia todas as mensagens, leia a sua Bíblia. Ora, isto aqui vai lhe manter quente, fervente, continuando cavando de glória a glória. Não relaxe, não estagne. É aquilo que sempre disse, né? A estagnação é uma... E muitas das vezes é dessa maneira que o diabo faz quando ele quer atacar. A primeira coisa que o diabo, quando quer atacar alguém, ele procura aquele momento em que você... A primeira coisa que ele faz é fazer com que você fique um pouco relaxado. Já não está a ler como estava a ler, não está a orar como deve se orar. Naquele momento, enquanto que você está morno, frouxo, desleixado, é quando o diabo ataca. Sim. E eu estava falando com o irmão, tentando lhe dizer isso, que a primeira coisa, o diabo vai atacar, de longe ataca, assalta quando ele já tem toda a certeza de que você está como que frouxo, desleixado. E nem se é para assaltar um quartel, o inimigo, a primeira coisa chega, bombardeia de longe, bombardeia, depois assalto. Não é assaltar antes de atacar. Só o inimigo vai, em primeiro lugar, vai lhe tirar isto, tirar apetite de orar, tirar isto, apetite de ler, e depois ele ataca. Sim, falando deste mornismo, ele continua dizendo: os batistas têm os seus credos e dogmas baseados na palavra, e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias dos apóstolos, os dias apostólicos de milagre, terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de querer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas. Expressão não é batismo. E que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo. E na maioria dos casos eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Sim, descem pecadores secos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra? Dê-lhes o texto da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma cessação. Quase que toda vez, se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, sangue, línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isso. Mas o que aconteceu à palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: e eu
irei contra todos vocês, e eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. E eu certamente vou falar, sim. Eu estou aqui no meio da igreja, o homem de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de um profeta. Oh, sim, isso é assim. E ele cita Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Aí está, ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, longe da instrução e do mundo da religião, que como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim, diz o Senhor, e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia. E eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles já tinham. E esses escolhidos juntamente com ele, naquele dia, serão os verdadeiros. Verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão o seu corpo. Sim, deixa eu repetir essa parte. E esses escolhidos que ouvirão a voz do 7º anjo, juntamente com ele, juntamente com o 7º anjo, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão o seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. E ele diz, aleluia, você vê isso? Sim, talvez uma coisa aqui que dá talvez um pequeno comentário aqui. Nesta era que nós estamos a viver, Deus foi vendo como as pessoas não se interessaram da sua palavra, porque a verdade é de que cada um, você toma talvez a hierarquia máxima, ou talvez toma um pastor de uma determinada igreja. Vamos dar exemplo aqui como foi dado um pastor batista, um pastor metodista, um pastor aqui pentecostal. Essas pessoas se tornaram porta-vozes das suas próprias igrejas. Já não são porta-vozes da palavra de Deus. O que eles portam, o que eles carregam, o que eles levam, para as pessoas não é a palavra de Deus, mas são porta-vozes das suas próprias igrejas. Um apóstolo é porta-voz da igreja, daqueles apóstolos. Mas, dizer a verdade, não é o que Deus espera de um crente.
Deus não espera um crente para ser porta-voz de uma determinada organização ou denominação. Deus não espera que um crente seja porta-voz de dogma ou simplesmente de doutrina de uma determinada igreja mal tirada da própria Bíblia. Porque muitas das vezes o que essa gente faz apanham talvez uma escritura isolada e constroem tudo naquela escritura, sem comparar, sem tentar ver o que as demais escrituras dizem. Porque a verdade é de que uma revelação genuína que sai da parte de Deus, aquela revelação tem que concordar-se com as demais escrituras, a partir do livro de Gênesis até Apocalipse. Uma revelação não pode contrariar o resto das escrituras. Vamos dizer, talvez, alguém que baseia a sua doutrina no sétimo dia. Vai ver que, na medida em que você vai continuando, vai apanhar outras escrituras que dizem: ninguém vos julgar a respeito disso, a respeito dos dias, a respeito até dos sábados. E você vai ver que já tem ali uma corcunda, algo que impede a sua revelação para poder se alinhar ou para poder enganar-se com as demais escrituras. Mas uma revelação genuína que vem da parte de Deus tem que concordar-se com todas as escrituras. Sim, porque alguém talvez leu e simplesmente leu e onde talvez diz os profetas foram até os profetas e a lei foram até João. E acabou concluindo que quer dizer que os profetas já terminaram. Mas já ele não vai nem para frente nem para trás. Porque se você vai um pouco em frente, vai descobrir que houveram profetas depois dessa afirmação. É verdade que as denominações, as igrejas, baseiam os seus credos na palavra, mas é basear, digamos, numa escritura isolada que não concorda nem engrena com o resto da palavra de Deus. É ali onde se diz que a escritura mata, mas o Espírito dá vida. Meu Deus, sim, só os líderes, cada líder de uma determinada igreja se tornou porta-voz daquela determinada igreja. Mas Deus não está a procurar porta-vozes de igrejas. Ele está a procurar que as pessoas se tornem porta-vozes da palavra de Deus, da palavra dele. Carregar, portar o que a palavra de Deus diz, não o que a denominação diz. Tenho a certeza de que ficará um pouco claro aqui, mas você vai descobrir que durante esse tempo todo em que as pessoas, este é porta-voz da sua igreja, este é porta-voz do seu credo, do seu dogma e tudo mais, Deus vai levantar um homem nos últimos dias. Este homem será o porta-voz de Deus. E você vai descobrir aqui uma coisa que estou a ver agora. Durante a pregação deste que Deus escolheu para ser a sua voz ou o seu porta-voz, será mesmo este tempo que ele vai nos mostrar a queda da Babilônia, a queda, o erro das igrejas. E, consequentemente, já estão como que cuspido da palavra. Porque ele vai nos mostrar o erro que as igrejas têm, como deixaram
a palavra de Deus. Estão como que todos estão cuspidos da palavra de Deus. Uma coisa muito bonita ali para se contemplar, sabe? Sim, deixa continuar. Só veja uma coisa. E esses escolhidos, só Deus vai levantar um homem que será porta-voz da sua palavra. Ele não vai trazer, ele não vai ser porta-voz de uma igreja, não vai ser porta-voz de uma doutrina fora da igreja, fora da Bíblia, melhor dizendo. Ele só vai trazer a palavra de Deus. E ele vai ser porta-voz da palavra. Ele vai defender o que a palavra diz. Ele vai trazer o que a palavra diz. A palavra de Deus diz. E as pessoas, os escolhidos nesta era, que também vão receber este mensageiro, se tornarão também porta-vozes da palavra de Deus. Se tornarão também, vão portar a mesma coisa que o mensageiro portou ou porta trouxe. E eles também não vão levar ou portar doutrinas fora das Escrituras, dogmas que as igrejas ou qualquer um tenha manufaturado. Mas vão carregar o que a palavra de Deus diz. E eu apanhei uma coisa que creio que pela graça de Deus vamos até lá. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos ajudar para não falarmos por outra coisa, mas falar por Deus. Sermos os portadores da voz de Deus. Não portadores da voz da igreja. Não portadores das nossas próprias vidas, mas portadores da voz de Deus. Porém, eles, sim, os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Quando Lutero se levantou e disse: o justo viverá pela fé, ele se tornou porta-voz, se tornou o detentor da voz de Deus e se tornou a voz de Deus naquela era. Porém, eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida porque a organização tende para dogmas e credo e não para simples palavras. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou o Êxodo. E ele era a voz. Ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Bendito seja o nome do Senhor. Podia aqui se dizer que é o que Deus espera de nós. As pessoas que ouviram aquela palavra, que receberam, as pessoas que receberam aquela revelação de Deus, que Deus havia dado ao Êxodo, se tornaram cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. É isso que Deus espera de cada um de nós, amados irmãos. Que possamos ser cartas
cartas lidas, cartas que podem ser lidas por todos os homens desta geração em que nós estamos a viver. Em todo lado onde você vai, é no serviço, é na escola, é na comunidade, seja lá onde você vai, você deve ser porta-voz da palavra de Deus. As pessoas devem ser capazes de olhar em você e ler e ver a palavra escrita sendo manifesta na sua própria vida. É o que Deus espera de nós. Chegar a um ponto em que cada um de nós se torna porta-voz desta mensagem, desta revelação, portadores desta luz e do entardecer, onde as pessoas podem olhar em nós e entender que realmente estamos no fim dos dias. A nossa maneira de agir se tornar como que relógio que indica às pessoas o tempo que nós estamos a viver. Se tornaram cartas lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos até que neste último dia há novamente outro povo na terra que sobre seu mensageiro serão a voz final para a era final. Um povo que será a voz final para a era final. Meu Deus, faz com que a minha mente vá muito longe. Não é de se admirar que você vai notar uma coisa muito bonita ali, amados. Quando você se torna porta-voz, portando, carregando a voz de Deus. É ali onde um pode falar coisas que acontecerão, porque você está simplesmente portando uma determinada voz, que é a voz de Deus. E o que você fala nunca vai falhar, porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus que você está portando para as pessoas. Não é de se admirar que o profeta pôde parar e dizer que haja esquilos. Haja esquilo e houveram esquilos. Porque ele não estava portando a sua própria voz, não estava carregando, não estava portando a voz da sua igreja, mas ele era porta-voz da palavra de Deus. Ele era porta-voz de Deus. Portanto, ele podia se firmar e falar, o que ele falava acontecia, porque não portava a sua própria voz, mas portava a voz de Deus. Faz-me lembrar quando Deus colocou a sua voz em Moisés e o enviou e comissionou. Quando ele chegou, ele era porta-voz de Deus. Chegou, o que ele falava acontecia, porque não era a sua voz que ele portava, todavia portava a voz de Deus. Para que você porte a voz de Deus, tem que conhecê-la. Para conhecê-la, você precisa de ler, precisa de orar para que aquela palavra se torne parte de você. Ou se pudéssemos portar a voz de Deus, cada um de nós, o que a gente falamos não ia evaporar como
como fumo, todavia ia materializar-se. Não é de se admirar que Jesus se coloca e diz aos seus discípulos: você disser a essa montanha, ergue-te daqui, isto vai acontecer. Quando é que isso acontece? Quando o homem se torna porta-voz da palavra de Deus. Não é você que está a falar. Você está simplesmente a expressar a voz que jaz em você. E a voz que está em você não é a sua voz, não é a sua palavra, é a palavra de Deus que habita dentro de você. É onde a igreja devia estar, é onde a igreja deve chegar. Cada um de nós, em particular, ser porta-voz, não de si próprio, não de outra coisa, mas porta-voz da palavra, desta revelação que veio com o mensageiro. Veja o que aconteceu com o mensageiro. Quando ele recebeu essa revelação, se tornou porta-voz desta revelação. O que ele fez, o que ele fazia, se a mesma palavra, se a mesma revelação é portada em nós, vai produzir exatamente o que produziu no mensageiro. Porque estaremos a portar a mesma coisa, estaremos a carregar a mesma coisa. Não serão nossas vozes, não serão nossas palavras, mas serão palavras de Deus expressas através de nós. Que o Senhor nos ajude ali. Meu Deus, Deus levantou outro e assim também prosseguiu através dos anos até neste último dia. Há novamente outro povo na terra que sobre seu mensageiro serão a voz final para a era final. É isso que você deve saber, irmão. Independentemente de onde você estiver, saiba que você é a voz final para esta era final. Porte esta voz, não deixe esta palavra, não deixe esta voz, porque é a última, a voz final para a era final em que nós estamos a viver. Eu estava a ler uma coisa aí quando o profeta se levantou e disse que o reavivamento ia terminar, aquilo deve ser 56, uma coisa dessa, se a memória não falha, ia terminar o reavivamento na América. As pessoas pensaram que não ia acabar. E as pessoas pensaram que era simplesmente um homem que estava falando. Mas de verdade, o reavivamento terminou, já não se houve mais nada de especial. Porque não era ele que estava a falar. Ele era simplesmente porta-voz. Sim, senhor. A igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si própria. Por isso, Deus está virando-se contra ela. Ele afundirá através do profeta e da sua noiva. Ok, ele a confundirá através do profeta e a sua noiva, porque a voz de Deus está nela, a voz de Deus está na noiva. Mas eu gostei desta parte, sabe? Esta parte que estamos entrando. Sim, ele a confundirá através do profeta e da noiva. Porque o profeta recebe a revelação e leva a revelação para a noiva, e a noiva recebe a mesma palavra que o profeta recebe. E ela se torna também porta-voz da mesma palavra. Porque a voz de Deus estará nela. Está assim na noiva. A palavra está na noiva. Ela está grávida da palavra, da voz. E veja como ela vai
entrando aqui em concordância. Está assim porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Meu Deus, como isso corta tão profundo no meu coração. Sim, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Veja esta concordância. Não é o Espírito dizer outra coisa e a noiva dizer outra coisa. O Espírito e a noiva estão a dizer a mesma coisa. Não há nenhuma diferença entre a noiva e o Espírito Santo. Eles estão a dizer a mesmíssima coisa. Porque é o Espírito que está a falar através da noiva. A noiva verdadeira deu, abriu-se, concedeu todas as preeminências ao Espírito de Deus para que fale através dela. E ela já se tornou porta-voz, não de igreja, não de dogma, mas porta-voz da revelação que foi dada com o mensageiro de Malaquias, com o mensageiro, a voz do Apocalipse 10, 7. Meu Deus. Sim, a noiva, o Espírito e a esposa dizem, vem. Meu Deus, o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecoste. Uma vez mais, o mundo. Irmão, quando você é portador, um verdadeiro portador desta mensagem, e você leva esta mensagem para alguém, essa pessoa está a ouvir diretamente de Deus. Você não está a falar aquilo que você pensa. Você não está a expressar aquilo que você pensa que é verdade, mas você está a falar o que sabe, o que você pode citar de acordo com a Bíblia de Deus. Quando você diz o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa está a ouvir diretamente da parte de Deus. Quando você diz que as mulheres não podem pregar, você não está a expressar os seus pensamentos. Você está a expressar o pensamento de Deus, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus como no Pentecoste. Porém, evidentemente, essa noiva, palavra será repudiada como na primeira era. Sim, ela será negada, ridicularizada, repudiada. Todavia, ela está a falar, ela é porta-voz de Deus. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblias do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, excepto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem, deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la. É o que deve interessar a noiva de Cristo. Viver a palavra. Está vendo? E você diz, não, eu já li aquela mensagem, já li esta, já li aquela, já li esta. Não é o que é importante só ler. O que é importante é precisamente ler e viver. Você está a viver o que você leu. Você diz, não, eu conheço as eras, tá bem. Mas você está a viver tudo o que as eras dizem? Eu conheço aquela mensagem de selo, tá bem, mas você está a viver de acordo com tudo aquilo que foi ensinado nas eras? Nos selos? É o que é importante.
Não é só de falar a respeito dela, ou discutir a respeito dela, mas é ler e viver. Porque alimento, cada alimento que a gente levamos, extraímos algumas vitaminas para a nossa sobrevivência. Só cada palavra que você lê tem que extrair revelações para lhe dar mais passo em direção ao arrebatamento. Sim, vocês não estão interessados em vivê-la, mas debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frio ou quente. Se fossem frios e a rejeitassem, e eu poderia suportar isso. Se tivessem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, e eu os louvaria por isso. É o que nós devemos lutar para fazer. Sermos incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la. Porque Deus vai nos louvar por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a hora, e eu em troca tenho que me recusar a orá-los, vomitá-los e pois me causaram náuseas. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa um vomitário, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado e ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio. Não faz? Certamente faz-nos lembrar. Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, quente. Que Deus possa nos ajudar neste sentido, sabe? Ficarmos quente com a palavra. Lutar para conhecer cada vez mais a mensagem, levou essa mensagem, leu, acabou, pediu mais, leu, acabou, repetiu, fez isto, orou, fez isso. A pessoa está te fazendo passo para continuar quente com a palavra de Deus. Fervente, quente. Mas ela não é. A sentença foi decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é. Porém, Deus diz que não é. Suposições e reclamações não acabam. As pessoas dizem o que dizem, mas Deus está a dizer outra coisa aqui. Oh, Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como Ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva. E falaremos mais a respeito posteriormente. E ele toma Apocalipse 3, 17 a 18. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos, para que te vista e não pareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Agora, considera a primeira frase neste versículo. Como dizes. Veja, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse, que os versículos 16 e 17 significava. Embora eles o digam, isso não torna correto.
Pessoas podem dizer o que querem dizer, que somos já a igreja mãe, somos isso, somos aquilo, temos a chave para abrir, não sei lá, abrir o purgatório, abrir o inferno, abrir o céu. As pessoas podem dizer o que apetecem dizer, mas isso não quer dizer que é verdade. Assim, embora eles o digam, isso não o torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus. Afirma que ela é a segura voz do Senhor. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente? E o que não posso entender, porém eles produzem de acordo com a semente que está neles. E nós sabemos de onde veio essa semente, não é verdade? Sabemos. A igreja de Laodicea diz: rico sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Fizeram um erro de se avaliar. Este foi o erro grave. Além de... É como alguém que fez um diagnóstico de si próprio. Autoavaliou-se. A igreja parou, olhou, viu o número de membros. Viu o número de membros que temos já, um maior número. Viu as faculdades, viram os hospitais, viram os centros, como chama de centro, que onde criam esses que não têm pais, esses que apanham lá no mato, não sei se é no mato ou na... E viram aquilo, viram o dinheiro que eles tinham, viram o poder que eles tinham, viram isto, viram aquilo. Acabaram se autoavaliando que somos ricos, não precisamos de mais nada. Meu Deus! Mas Deus está lhes a avaliar aqui. Veja a avaliação de Deus aqui. Você é nu, desgraçado, e você cego. Veja, uma situação terrível é quando que alguém está autoavaliar, dizer que eu estou bem. Temos quantas faculdades aqui em Moçambique? Temos uma faculdade ali, temos, já formamos quantos doutores no ano? Formamos, portanto, não precisamos de nada. Padre Filano é um doutor disto, aquele e aquele, assim sucessivamente. E acharam que era tudo que se precisava. E Deus vem e coloca xixi em tudo isso. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada de Deus, dizer a verdade. Sim, não há nada de Deus. Deixa a gente falar. Se é que achamos graça que Deus nos constituiu porta-voz da sua própria palavra, não há razão de a gente termos que hesitar e falar. Você que já recebeu esta mensagem, Deus espera que você se torne porta-voz, porte esta mensagem, leve-a, fale a mensagem. Esta é a advertência, a final advertência. Não haverá outra advertência. Esta é a última voz. Deus não falará mais. Está a falar pela última vez. As pessoas não estavam cientes de que os Estados Unidos da América estavam sendo escalados pela última vez quando o profeta esteve na terra. Pensaram que é um dos evangelistas. Está a ver? E ele aparece e diz. Está a ver, sim, ela olhou para si mesma e é isso o que viu. Ela disse, rico sou. O que significa que ela é rica das coisas do mundo.
ela está se jactanciando diante de Tiago 2,5,7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo? Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desoraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos? Não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual. Porém, todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos os ricos que recebem a revelação. Está tão cegado com seus dinheiros. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Alguém diga amém. Amém. São os pobres, São os pobres que predominam o corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: encabote. Sim, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: encabote. Encabote quer dizer a glória de Deus já se partiu. Foi precisamente o nome de um dos filhos da nora de Eli, quando estavam na guerra, ouviram que a arca do Senhor foi tomada, a arca que era a glória de Deus, onde jazia a palavra, foi tomada pelos filisteus, e essa mulher que estava em trabalho de parto acabou dando parto e deu o nome a esse filho, Encabode, que significa a glória de Deus foi tomada, foi tirada. Só quando a igreja chega a este ponto em que ela está cheia de riqueza, Encabode é nascido naquele lugar. Foi escrito sobre seus portais, Encabode foi escrito, até escrever que Encabode, a glória de Deus, saiu desta igreja. Diga-me onde é que a gente não podemos colocar essa escrita aqui. Vai na igreja, na assembleia, pode se colocar. Vai na igreja anglicana, pode se colocar. Vai nas testemunhas, pode se colocar Encabode. Foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. Não se pode negar, pois é a palavra. Por falar a respeito de riqueza na igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e o mais atraente. E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões. E esses edifícios são usados apenas uma vez ou 2 horas por semana. Está a ver, mas catedral de renome de milhões e milhões de somas de dinheiro. Mas as pessoas entram aí 30 minutos já estão a sair. Ir beber, fumar, prostituir e tudo mais quando se faz nesta vida. Mas você vai ver igreja, dinheiro que foi colocado ali, mármore. Todavia, como que é usado? É benéfico mesmo? Esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível? Porém, eles esperam que este pequeno tempo despendido com as crianças na instalação de ensino tome o lugar das horas de treinamento que deviam
ser dadas no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações, bônus, fábricas, poços de petróleo, companhias de seguro. Companhia, essa coisa de dinheiro também. Dinheiro mesmo não é de se admirar, que foi dito que é uma das ratoeiras, armadilha terrível. Até as igrejas chegam mesmo de pertencerem gangues, venda até de drogas para obter dinheiro. Sim, máfias. Eles têm despejado muito dinheiro em fundo de previdência e aposentadoria. Ora, isso soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. Está a ver? Estamos a dizer que é um ministro, está aí a trabalhar, é pastor, tem salário, está a ser cortado o dinheiro dele para questões de pensão, não pensão. E ele chega onde vai deparar-se com a mensagem da hora, a luz verdadeira. Ele começa a ver, se eu sair desta denominação, vou perder a minha aposentadoria, vou perder a minha pensão. E ele prefere morrer do que perder pensão, que ele talvez já está nos seus 50 e tal anos, já sabe que está faltando alguns anos para eu aposentar, e começa a ver que, eu mesmo vou sair daqui, vou perder pensão. Sim, eu estava uma vez, é engraçado falar disso, sabe, mas é verdade. Eu estava a falar, tenho meu irmão, que é pastor na Assembleia de Deus Africana. Estava na zona, foi transferido da zona para Chimoio, de Chimoio já está em desculpa, já estou a dizer mesmo onde ele está. Mas a verdade é de que foi transferido de um lugar para outro. E eu comecei a pensar, e eu até pensei que talvez se eu pudesse se encontrar com ele, pudesse tentar falar com ele aqui, irmão, você não está a servir a Deus, você está a servir a igreja, não está a servir a Deus, você não é servo de Deus, é servo de igreja. Porque são duas coisas diferentes, ser servo de Deus e servo de igreja. Trabalhar para Deus e trabalhar para a igreja. Há milhares de pessoas que pensam que estão a trabalhar para Deus sem saber que estão a trabalhar para a igreja. Servo de igreja. Porque se decidiram, sim, a maioria não pode suportar isto e permanece com seus grupos de pressão. Está a ver? Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que é a última era porque Israel voltou à Palestina. Se queremos que ele realmente venha, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isso nos faz pensar que essas pessoas planejam permanecer aqui para sempre. Sim. Sempre devemos estar cientes disso, amados irmãos, que estamos de passagem aqui. Não colocar a sua mente virada para os investimentos terrenos. Saber que aqui estamos de passagem. E a sua conduta nos mostra se você está de passagem ou pensa que está aqui para sempre. Isso nos faz pensar que essas pessoas planejam permanecer aqui para sempre, ou que falta centenas de anos para a vinda de Jesus. Não é exatamente isso.
Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? Sim, é um facto incontestável que eles estão colocando administradores de empresa nas igrejas para cuidar das finanças. É isto o que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assunto de negócio? Mas agora já não precisam de homem cheio do Espírito Santo, não. Já precisam de homem cheio de conhecimento, cheio de licenciados para tomar conta das finanças da igreja. Gestores. Pode-se certamente ver porque Deus disse, tu dizes que és rico. E eu nunca disse isso. A própria igreja é que dizia que, somos ricos. A própria igreja é que dizia, já tem 1 hora de tempo, né? E quantos minutos? 10. Há programas de rádio, programas de televisão, numeroso esforço eclesiástico que está custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro. E os homens repousam exclusivamente na habilidade que lhes eram dada pelo Espírito Santo. Mas hoje, não confia na habilidade que é dada pelo Espírito Santo. Confia na sua habilidade acadêmica. Sabe que vou expressar, sei falar e tudo mais, já acabou. Sim. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música, ensino pago, coros pagos, zeladores pagos, programas, entretenimento, tudo custando grandes somas, mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, quero lhe mostrar quão diabólico tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Será que não pode entender que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus, tem tudo de Deus, e a igreja não tem nada? Sim, diz, estou enriquecido. Isso literalmente significa, eu tenho riquezas espirituais. Isso soa como um milênio, com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se é isso assim, se isto é assim, é a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar esta jactância laudescensa do século XX à luz da palavra. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Sua influência devia ser sentida. A influência da igreja tem que ter um impacto numa determinada comunidade onde ela se encontra. As donzelas crescerem bem e casarem bem. Os jovens crescerem bem e casarem bem. É uma influência que vem precisamente do poder e do Espírito. Mas o que nós temos? Imagina quantas pessoas estão sendo batizadas nessa cidade, nessa nossa pequena cidade. Quantas pessoas são batizadas
cada ano. Onde estão essas pessoas? Se você vai na cidade, vai apanhar uma que parece que foi batizada? Vai apanhar uma menina a andar na estrada que parece que foi batizada? Não vai apanhar. Portanto, a influência da igreja não está a ser sentida na comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais e influência da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abunda a prática de trocar esposas. A prostituição e bandos de jovens furando festa, causando um tremendo juízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vício de narcóticos, jogo de azar, roubo e todo tipo de mal. A igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheia estão as igrejas, quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja até entrega as pessoas aos médicos, especialmente os psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente? É o que não entendo. Isto não é verdade. Eles estão falidos e eles não sabem. Espiritualmente falando, as igrejas estão bastardas, falidas. Dê-me uma boa olhada ao seu redor. Uma olhada mesmo ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã? Vai na cidade. Pode selecionar alguém que a não ser que talvez venha do tabernáculo. Vai na cidade ali tentar parar na rua e tentar ver principalmente entre as mulheres. Você pode selecionar alguma que você pode dizer que aquela parece cristã, a não ser que venha do tabernáculo. Você não vai me dizer, mas você diz, mas como é que pode se saber? De várias maneiras, como as pessoas se vestem. Vamos tocar essa parte que é mais visível, palpável. Como as pessoas se vestem. Alguém vai dizer que é cristã e ali é uma mulher de calças. Isso já não tem nada a ver com o cristianismo. Sim. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vêm? Observe como se vestem, se vestem. Observe como agem. Ouça o que dizem. Veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há pouco, todavia hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheio do Espírito? Você pode chamar de cheio do Espírito mulheres que andam por ali com cabelos cortados, frisados, shorts, que são calções, calças compridas, fretes únicas e bermudas, colantes, todas pintadas como Jezebel? Se essas estão ataviadas em traje honesto como convém a mulher cristã, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas. Hollywood faz isso. Mas ouça, senhoras, ainda se vende fazenda e máquina de costura. Ainda vende esse tecido, ainda tem alfaiate. Você não tem que comprar o que está nas lojas
e depois usar isso como desculpa. Este é um assunto seríssimo no qual estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher e em seu coração e cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? E suponho que você se veste de tal maneira que viesse provocar isso. Isso faz de você sua parceira no pecado. Ainda que você estivesse completamente despercebida disto, sendo uma verdadeira virgem sem tais desejos. Mas a sua maneira de vestir lhe faz uma parceira. Todavia Deus há tempo responsável e você será julgada. Se faltar uns 10 minutos, me informar. Para 1h30. Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você... Só deixa. Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido. É sua glória. Quando você cortar seu cabelo, expressou que deixou a liderança do seu marido. Assim como Eva, vocês saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês conseguiram direito de voto. Vocês tomaram os empregos de homens. Vocês deixaram de ser femininas. Vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isso não fosse suficiente ruim. Como se não fosse suficientemente ruim. Muitas de vocês conceberam a ideia de que podia invadir os púlpitos, os ofícios da igreja, que Deus reservou para homem e somente para homem. Oh, agora toquei num ponto sensível. Não é verdade? Bem, mostre-me só um lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a uma mulher para pregar ou exercer autoridade sobre o homem. E eu poderei desculpar pelo que disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado. Eu estou certo, porque permaneço com a palavra e na palavra. Se você fosse espiritualmente rica, saberia que é verdade. Não há verdadeiro senão a palavra. Não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse: não permitam, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Vocês não podem assumir um lugar entre o ministro quintípulo de Efésios 4 e não exercer autoridade sobre o homem. Irmã, é melhor você dar ouvido a essa palavra. Não foi o Espírito de Deus manifestando-se numa vida cheia do Espírito que lhe disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. Eles dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um erro. Alguém foi enganado. Desperte antes que seja tarde demais. Satanás enganou Eva, sua mãe. Ele está enganando as filhas agora. Que Deus possa ajudá-la. Bendito seja o nome do Senhor. Inclinemos as nossas cabeças. Oh, que era em que nós estamos a viver. Falando aqui no lado positivo, Deus, neste momento em que as igrejas estão a falar, estão portando, são porta-vozes das suas próprias doutrinas. Levantar-se-á um homem que será a voz de Deus. E este homem já levantou e a mensagem já se foi. E aqueles que receberam a mensagem deste mensageiro, eles também se tornarão porta-vozes da palavra de Deus. Vão serem detentores da voz de Deus.
vão carregar a advertência final nesta era final. É o que Deus está a esperar de cada um de nós, irmãos. Sermos portadores desta mensagem. Sermos cartas escritas, lidas por todos os homens. As pessoas, o que a gente estamos a pregar agora, deve ter um tal impacto nas nossas vidas, de modo a chegar a um ponto das pessoas ler e ver o que nós estamos a pregar nas nossas próprias vidas. Uma igreja verdadeira, um crente verdadeiro tem que ter um impacto positivo por onde ele vive. É na escola, é no serviço, é na comunidade. Você tem que ser a luz do mundo naquele sítio. Você não levantaria a sua mão e dizer, Senhor, me ajude. Eu quero ser portador também, portador da voz de Deus. Que a voz de Deus seja escrita em mim. Que eu carregue um impacto ao meu redor, um impacto positivo. Que eu seja aquela pessoa em que, parando onde eu passo, as pessoas podem dizer que ali vai uma cristã. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. Senhor, e como foi predito aqui, chegou-se um momento em que o Espírito e a esposa falavam a mesma linguagem. Ajuda-nos, ó Pai, cada um de nós que ouviu esta pequena pregação, que possa chegar a um ponto de estar tão unido com o Espírito, de tal modo, ó Pai, falarmos a mesma língua da sua própria palavra. Ajuda, Senhor, a cada um, Pai, para termos um impacto positivo por onde a gente vai, onde estamos vivendo, que as pessoas possam nos olhar e ler a sua palavra através das vidas que nós levamos. Perdoe-nos, ó Pai, onde falhamos em fazer o que devemos fazer e nos prepare de tal modo que possamos manifestar esta palavra ao mundo. Termos esta responsabilidade de saber que, Pai, somos a última voz, a voz final. Seja conosco, seja com cada irmão, nos abençoe, nos ampare e nos dê o desejo do nosso coração. Pai, te pedimos por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.